Dessa vez vamos conhecer um pouco mais sobre o governo de Joseph Stalin. E quem vem nos falar sobre ele é o professor titular de História Contemporânea na USP, olha que coisa impecável, Oswaldo Cotiola. Obrigado por ter vindo. Obrigado a você pelo convite. Não, imagina, estou muito feliz contigo. Já soube, inclusive, que você é argentino e eu tenho paixão pelo teu país. Vivi um romance impecável em Buenos Aires, enfim. Assim? Adoro a Argentina. Eu também. Bom, Oswaldo, quem foi, na verdade, esse tirano, Joseph Stalin? Como é que ele chegou ao poder? Bom, ele chegou ao poder formalmente em 1917 junto com o Partido Bolchevique, Partido Comunista. Mas nesse governo ele era um personagem relativamente secundário. Ele digamos assim, se apropriou do poder de maneira pessoal, mais abertamente, a partir de 1929 até sua morte em 1953. No período prévio, 18 dos 21 membros do Comitê Central Bolchevique, que tomou o poder em 1917, foram mortos por Stalin. Ou seja, que não pode ser considerado diretamente como uma continuação dessa revolução que houve em 1917. Concordo. E por que chegou ao poder? Ou seja, como se apropriou do poder? Foi um processo bastante complexo, que envolveu a eliminação de toda uma série de oposições, certo? O Partido Bolchevique era já de fato partido único, embora nenhuma Constituição soviética estabelecesse o princípio do partido único, e, portanto, as oposições ficaram reduzidas às oposições internas dentro do próprio bolchevismo, certo? Assim ele foi eliminando a chamada oposição de esquerda, cujo líder mais conhecido era Leon Trotsky, a oposição de direita, cujo líder mais conhecido era chamado Bukharin, e por aí vai, até que em 1929 ele fica com praticamente todo o poder concentrado nas suas mãos, numa situação bastante instável, e procedeu a uma série de expurgos políticos que criaram um regime de terror como poucas vezes a história humana conheceu, certo? Com centenas de milhares de detidos, fuzilados, etc., etc., dentro de uma história extraordinariamente dramática, porque se contabilizarmos a Primeira Guerra Mundial e os 3 anos de guerra civil que a sucederam, a Rússia, posteriormente a União Soviética, perdeu nessa ocasião 5 milhões de pessoas. Segunda Guerra Mundial, entre 1941 e 1945, a cifra mais universalmente aceita é que a União Soviética perdeu aproximadamente 20 milhões de pessoas. E se acrescentarmos mais 5 milhões no período do Grande Terror, no período dos grandes expurgos, dá um total de 30 milhões de pessoas. Ou seja, que entre 1914 e 1945, 3 décadas, a União Soviética perdeu nada menos que 30 milhões de pessoas, certo? Aproximadamente 10 milhões de pessoas por cada década. Nunca houve um processo, nunca nenhum país pagou um preço tão alto pela sua sobrevivência, porque a sua própria existência esteve ameaçada nesse período. Nunca um país pagou um preço tão alto por deixar de ser, como era em 1914, um país agrário, governado por uma autocracia e por uma nobreza, certo? Um país que era mais atrasado politicamente, logicamente, que a Europa Ocidental, que os Estados Unidos, mas também que a América Latina, porque até Brasil e Argentina eram mais modernos politicamente nesse momento do que a velha Rússia. E quando termina esse período e quando morre Stalin, esse país, que era quase inteiramente composto de analfabetos, muito atrasado economicamente, muito atrasado politicamente, quando Stalin morre, é uma potência industrial, é uma potência militar, inclusive com um arsenal nuclear, é o país que vai ser o pioneiro na conquista do espaço, é um país com o maior índice de alfabetização do planeta, não há mais analfabetos, e é um país, digamos assim, totalmente mudado, e um país que inclusive mudou todas as suas relações internas, ao preço de uma opressão terrível, certo? Que foi o regime stalinista, certo? E que foram todas essas transformações. Foi uma história dramática e a chamada ditadura ou tirania de Stalin só pode ser entendida dentro desse contexto. Atualmente a palavra ditador é utilizada um pouco a esmo, certo? Então se fala que Hitler foi um ditador, que Pinochet foi um ditador, que Stalin foi um ditador ou que Gaddafi foi um ditador.
mas correspondem a situações históricas muito diversas. O principal é saber exatamente como surgiu essa tirania, certo? E como ela marcou um país. De fato, a tirania de Stalin, aliás, a palavra tirania é um pouco complexa, porque a origem grega, tirano é o libertador, certo? Daí que Tirana, a capital da Albânia, se chama Tirana, né? Que quer dizer liberdade. Né? Nós já fizemos uma pauta falando sobre isso. Exatamente. Da etimologia da palavra tirano. Eu não posso dizer que Stalin tenha sido um libertador. Agora, é nesse grande contexto que cabe entendê-lo e cabe entender um regime de terror que foi, em particular na década de 30, apavorante. De qualquer maneira, Marx e Engels deviam se virar no túmulo, porque o cara não foi brincadeira. A força que Stalin tinha, você falou de Trotsky. Trotsky estava aqui, na América Central, estava no México. Como é que ele conseguiu, que poder que isso tinha, intercontinental, de fazer com que o cara morresse aqui, nos trópicos, sei lá, tão longe de casa? Ele tinha um serviço secreto que não somente oprimia a população interna, a polícia política, mas que também, digamos assim, se estendeu pelo mundo inteiro, principalmente através da Internacional Comunista, certo? Ele tinha sob seu controle a Internacional Comunista, que passou a ser um instrumento de política externa da União Soviética. Desse ponto de vista, pode-se dizer, se cabe fazer alguma comparação, que a ditadura de Stalin era bem diferente da ditadura de Hitler. A ditadura de Hitler era uma ditadura que falava em nome de uma superioridade racial. Stalin, ao contrário, falava em nome do comunismo, da igualdade entre os povos, etc, etc, etc. Isso favoreceu para fazer uma caçada de Trotsky, que foi expulso da União Soviética em 1929, que praticamente transformou o planeta Terra num planeta em que Trotsky não tinha lugar. Ele foi expulso de toda uma série de países, foi para a Turquia, para a Noruega, para a França e acabou finalmente encontrando um refúgio provisório durante apenas 4 anos, diga-se de passagem, menos de 4 anos, no México, onde finalmente um agente de Stalin o assassinou. Depois de uma primeira tentativa fracassada, uma segunda, certo, o assassinou. E de fato, isso fez parte do grande expurgo? Fez parte do grande expurgo porque nos grandes julgamentos de 1936 a 1938, em que todas as velhas cúpulas do Partido Comunista foram postas no banco dos acusados dos piores crimes, de atuarem em favor de Hitler, do Japão, do Mikado, enfim, dos Estados Unidos, da Inglaterra, dependia das alianças que Stalin tivesse no momento, a acusação era elaborada, certo? Em todos esses julgamentos, o principal acusado foi Trotsky, que foi condenado à morte in absência, ou seja, sem estar aí presente, e seu filho. Seu filho morreu em 1938 em Paris, suspeita-se que tinha sido assassinado. Com toda certeza. E o próprio Trotsky morreu em 1940 no México. Outro filho do Trotsky foi assassinado na União Soviética. Enfim, é uma história dramática, mas não é a única. Famílias inteiras de velhos dirigentes bolcheviques praticamente não tiveram sobreviventes. Não somente a de Trotsky, Zinoviev, Kamenev, muitos outros velhos dirigentes bolcheviques, não somente foram eles próprios mortos, mas tiveram toda a família assassinada. E o assassinato foi um assassinato político rodeado de toda uma campanha política que o preparou, certo, e que o transformou num dos fatos mais dramáticos do século XX. Nós falamos de Hitler o tempo inteiro aqui também, comparamos até uma coisa com a outra, mas ele assinou um acordo de não agressão, que foi o Ribbentrop-Molotov, né? Ribbentrop-Molotov, sim. E não adiantou nada. O que foi isso? Stalin estava numa situação interna, a União Soviética, certo, em que a partir de 1929 tinha iniciado um plano de industrialização acelerada. Foi um episódio dramático, porque transformou numa nação industrial um país agrário, praticamente sem mão de obra qualificada, e no final da década, depois de um crescimento industrial com um ritmo que nenhum país na história tinha conhecido e voltou a conhecer em nenhuma outra época histórica, e graças a uma disciplina do trabalho extremadamente dura, que se transformou também numa disciplina geral para todo o país, certo? Stalin queria isolar a União Soviética de qualquer perigo externo. Por isso, a partir da década de 30, ensaiou toda uma série de manobras diplomáticas com o objetivo de
evitar que as potências capitalistas atacassem a União Soviética. E em contrapartida, de forma incoerente, durante a Segunda Guerra se associa ou se liga aos aliados, né? O Reino Unido, os Estados Unidos, enfim, países tipicamente capitalistas como são até hoje. Sim, Stalin fazia todo tipo de alianças. Em 1935 fez uma aliança com a França, Pacto Laval-Stalin, tentou uma aliança com a Inglaterra, fracassou. Em 1938 tivemos o Pacto de Múnich, entre Inglaterra, França, a Alemanha hitlerista e a Itália de Mussolini, que na verdade era uma tentativa de jogar os poderes fascistas, nazismo e fascismo, contra a União Soviética. Stalin respondeu a essa manobra com o Pacto Hitler-Stalin. Mas o Pacto Hitler-Stalin não foi apenas um pacto simbólico de não agressão, embora esse elemento estivesse aí, certo? Ele também foi um pacto de colaboração econômica e política, e é um detalhe até sangrento. Praticamente toda a direção do Partido Comunista Alemão estava exilada na União Soviética, porque na Alemanha nazista estava submetida a perseguição, certo? E uma repressão muito violenta. Foram todos eles praticamente entregues à Gestapo e foram assassinados na Alemanha. Ou seja, que foi um pacto que foi